A história de Adriane Galisteu e Ayrton Senna começa no lugar que ele mais gostava de estar, uma pista de corrida. Ela estava ali tirando um trampo como grid girl, que são aquelas meninas que seguram os guarda-chuvas para os pilotos, geralmente são modelos. Bom, e como era de costume, o Senna ganhou a corrida e de noite teve uma festa para comemorar a vitória dele e o acontecimento do GP de Fórmula 1 no Brasil naquele ano. E a Adriane, como várias outras modelos, outras pessoas, também estava nessa festa. E lá começou a troca de olhares e o flerte entre os dois. Não demorou muito e eles começaram a interagir, começaram a se falar, o Senna entrou em contato com a Adriane, até convidar ela para passar um final de semana em sua casa em Angra dos Reis. A partir dali começava uma história típica de conto de fadas, mas que não iria ter um final feliz. Olá, amizades, eu sou a Luana e esse aqui é o nosso canal Fundo do Baú, o seu espaço para relembrar fatos que aconteceram na cultura pop dos anos 90 e 2000 aqui do Brasil e do exterior. Amizade, já quero te pedir para deixar o seu like agora no início do vídeo, porque se deixar pro final você esquece. E já aproveita e já segue o canal também, porque toda vez que entrar um vídeo novo, você recebe as novidades. Bom, a Adriane Galisteu estava ali iniciando uma carreira de modelo, depois de ter passado parte da sua adolescência cantando em um grupo musical chamado Meia Soquete. Já o Ayrton Senna se dedicava às corridas desde muito pequenininho e naquele ano em que ele conheceu a Adriane, ele simplesmente já era tricampeão mundial de Fórmula 1. Bom, a Adriane já contou em entrevista que a relação dela com o Ayrton não começou assim de uma paixão à primeira vista. Ela disse que de início nem acreditava que ele realmente ia querer alguma coisa séria com ela, porque ele poderia ter a mulher que ele quisesse. E ela não acreditava muito ali que aqueles flertes tinham algum interesse a mais. Então, de início, ela nem deu muita bola para ele. Mas, depois de um tempo de insistência do Ayrton, a Adriane baixou a bola e resolveu dar uma chance para viver essa história que mudaria a vida dela para sempre. Bom, o ano era 1993 e a Adriane e o Ayrton eram de mundos completamente diferentes. A Adriane era uma menina que vinha de uma família humilde, morando no bairro da Lapa, em São Paulo, e não estava acostumada com uma vida de glamour. Ela tinha começado a fazer alguns trabalhos publicitários ainda na adolescência, na pré-adolescência, mas ela não frequentava assim aquele mundo das altas camadas sociais e frequentava festas muito glamourosas. Já o Ayrton vem de um outro extremo. Ele vem de uma família muito bem abastada, ele já era um cara multimilionário quando conheceu a Adriane e estava completamente acostumado a frequentar festas da alta sociedade, a estar com pessoas muito importantes, até pessoas membros da família real, por exemplo. A gente pode comparar ali o que aconteceu entre eles como ele sendo ali aquele clássico príncipe das histórias dos contos de fada, que é rico, né, vem de uma família muito nobre e conhece uma menina bonita, muito simples e que muda a vida dela. Bom, em pouco tempo que começou a se relacionar com a Ayrton, a Adriane abandonou a carreira de modelo que ela estava começando a construir a pedido do Ayrton, que gostaria de tê-la com ele em todos os lugares. E ela passou a viajar o mundo com ele por conta dos compromissos dele com a Fórmula 1. Como ela mesma já falou em uma entrevista, ela era a menina simples que morava na Lapa e que, de repente, estava jantando com celebridades em Mônaco. A Adriane passou a viver uma vida de luxo que era proporcionado pelo Ayrton. Ela viajava o mundo inteiro, participava de festas importantes, andava nos carrões dele, frequentava restaurantes caros, enfim, tudo que dinheiro pode proporcionar. E é claro que por conta de toda essa situação, a Adriane naquela época viveu uma coisa que não tinha esse nome e que hoje em dia a gente sabe que existe muito, que é o hate. Muita gente começou a atacar hate nela porque acreditava que ela estava com a Ayrton apenas por interesse, para buscar holofote para ela mesma e conquistar fama. Bom, é bacana a gente contextualizar aqui que todo esse hate que a Adriane recebeu, né, todo esse ataque que ela recebia, era muito injusto, porque ela largou a carreira de modelo a pedido do Ayrton, que queria que ela acompanhasse ele em todos os lugares. Inclusive, algumas atitudes que ele teve, inclusive, mostrava que ele queria uma certa exclusividade da namorada para ele. Um exemplo disso aconteceu no decorrer do namoro dos dois, que a Adriane ela tinha feito umas fotos sensuais pouco tempo antes de namorar o Ayrton. E essas fotos iam ser publicadas na revista Playboy. Na época, o diretor da revista Playboy, que era o jornalista Juca Kfouri, que era conhecido do Ayrton, recebeu uma mensagem do Ayrton que pediu
para que as fotos não fossem publicadas. Inclusive, ele ofereceu para pagar pelas fotos. Dizem que ele ofereceu $5.000, né, para que a Playboy entregasse as fotos para ele, não publicasse as fotos da Adriane. Só que o Juca, né, que era conhecido do Ayrton e gostava muito dele, não aceitou o dinheiro e entregou as fotos para ele de graça e nunca publicou essas fotos. Só um ano depois, né, mais de um ano depois da morte do Ayrton, é que a Galisteu veio a fazer a sua primeira capa da Playboy, que estava comemorando 20 anos aqui no Brasil. Bom, é verdade seja dita, né, já que a Adriane ficou sem fonte de renda, porque o próprio namorado pediu para ela largar tudo e ficar acompanhando ele, era mais do que justo que ele ajudasse ela a se bancar e a viver de uma forma digna, né? Bom, a Adriane, ela podia ter tudo que ela quisesse do Ayrton, que era um cara muito rico e estava disposto a proporcionar uma vida muito boa para ela. Mas ela se mantinha muito simples nos gostos e nos hábitos dela. Ela era aquela menina que vinha de uma origem humilde, que estava vivendo uma coisa muito diferente, tipo um conto de fadas, mas ela não era deslumbrada. Ela mesmo, quando o Ayrton pediu para que ela escolhesse um carro para ele dar de presente para ela escolheu um modelo simples, que era um modelo que as meninas da classe social dela na época queriam muito, gostavam muito, e inclusive ela guarda até hoje esse carro com muito carinho, que é uma lembrança que ela tem do Ayrton. E mesmo frequentando lugares de luxo com o Ayrton, a Adriane se mantinha muito simples no seu se vestir. Ela contou numa entrevista que uma vez ela foi numa festa chiquérrima com ele, vestindo uma camisola preta da mãe dela, porque ela não tinha vestido de luxo, era uma coisa que ela não se importava. E ela também já falou que usou até peças de roupa do pai em eventos do mesmo naipe para acompanhar o Ayrton. Então, ela poderia ter tudo que ela quisesse, mas assim, ela se mantinha muito com os pés no chão e mostrava claramente que ela não estava ali para explorar o cara, né? E essas vantagens todas que ela tinha, né? Passear em carrões, fazer viagens internacionais, frequentar restaurantes caros, era só consequência da posição social que o próprio Ayrton ocupava naquele momento. Mas a linda história de amor que transformou a vida da Adriane para sempre durou apenas 18 meses e foi interrompida no dia 1º de maio de 1994, quando o carro que Ayrton pilotava no GP de Imola, na Itália, bateu com tudo contra uma mureta e ele não resistiu e acabou falecendo ainda na pista de corrida. Ayrton morreu no dia 1º de maio, dia do trabalhador, trabalhando, fazendo o que ele mais amava. A morte dele, em todo esse contexto, é muito emblemática até hoje. Tem vários documentários, reportagens que contam sobre a atmosfera esquisita que estava na pista de corrida, né? A própria Adriane disse que ela chegou a pedir pro Ayrton não correr. E que ele até brigou com ela, que ele era muito profissional e ele jamais deixaria de cumprir com o compromisso. Mas ele mesmo estava com um sentimento meio estranho, porque no final de semana, geralmente quando acontecem as corridas de Fórmula 1, quase sempre elas acontecem no domingo, geralmente no sábado, né, e sexta e sábado são dias de treino. E nos finais de semana de treino, antes dessa corrida, tiveram vários acidentes na pista. Inclusive, uma das pessoas que se acidentou foi o Rubinho Barrichello, que era bem novinho na época, estava começando ali a se destacar na Fórmula 1. E também teve uma morte no dia anterior à morte do Ayrton, do piloto Roland Ratzenberger. Essa morte, inclusive, deixou o Ayrton bem abalado. Ele e todos os pilotos, né? E muita gente fala, né, que a organização da Fórmula 1 deveria ter cancelado, né, aquela corrida depois de ter tido uma morte na pista, ter tido vários acidentes, mas mesmo assim eles seguiram em frente e no domingo o Ayrton acabou morrendo. A Adriane estava acompanhando a corrida de Portugal. Ela estava lá esperando o Ayrton, que depois que concluísse a corrida, iria lá para encontrá-la. Ela disse que quando ela viu o acidente na televisão, ela não achou que fosse nada demais, porque batidas eram extremamente comuns em corridas de Fórmula 1. Só que, horas depois, ela recebeu um telefonema de um amigo do Ayrton que contou para ela que ele estava morto. E a morte do Ayrton trouxe a público uma situação que muita gente não devia saber ou sequer imaginar, que a família dele parecia não aprovar a relação com a Adriane. No dia do velório do Ayrton, que foi inclusive transmitido pela televisão, ficou mais de 3 horas sendo transmitido, a Adriane não recebeu nenhum amparo da família do Ayrton, sendo deixada de lado mesmo. E quem foi colocada como viúva no dia do velório foi a Xuxa, que tinha sido namorada do Ayrton entre o final dos anos 80 e início dos anos 90. E na época foi noticiado que o carro que a Adriane estava no cortejo era um dos últimos e que a Xuxa estava no segundo carro, que era o carro que estava apenas atrás do carro que levava o corpo do Ayrton Senna. Foi uma situação assim bem constrangedora.
E depois de quase um ano da morte do Ayrton, a Adriane escreveu o livro O Caminho das Borboletas, em que ela conta a história de amor de contos de fadas que ela viveu com Ayrton durante 18 meses. E mais uma vez, a Adriane recebeu muito hate na época, porque após o lançamento do livro, as pessoas acusaram ela de estar querendo lucrar em cima da memória do Ayrton. Mas na época, e até hoje mesmo, ela fala uma coisa muito coerente. Ela diz que aquele livro que ela escreveu estava contando uma história que era dela também. Ela viveu a história com ele. Infelizmente, o cara tinha morrido de uma forma muito trágica. Mas aquela história também era dela e ela tinha o direito de contar. E ela também admitiu que o lançamento do livro foi uma oportunidade dela ter também uma fonte de renda. Porque é bom a gente lembrar que ela abandonou a carreira para acompanhar ele, a pedido dele. Então, ele que ajudava ela financeiramente. Quando ele morreu, a família dele virou as costas para ela, porque a gente percebeu que eles não gostavam dela. E aí ela precisou retomar o trabalho aos poucos. Então, o livro, depois até o ensaio para Playboy mesmo, foi uma forma dela retomar a carreira dela e ter uma fonte de renda para viver. Muita gente que vivia próximo do casal, né, que foi testemunha da história de amor deles, garante que a Adriane foi o grande amor da vida dele. O jornalista Lemir Martins, que foi autor da biografia Uma Estrela Chamada Senna, contou em um documentário da BBC que a Adriane foi o grande amor da vida do Ayrton e que com certeza ela teria sido mãe dos filhos dele. Bom, e a história deles foi muito breve, né? Assim, teve uma pitada de filme romântico que termina com tragédia, que deixa a gente desolado porque o mocinho ou a mocinha morre no final, né? Uma coisa assim tipo Ghost, né? Saber se você lembrava dessa história, se você já tinha ouvido falar, né, desses detalhes, né, do romance da Adriane e do Ayrton, porque ainda hoje o pessoal fala muito, né? A própria Adriane sempre faz questão de, no mês de aniversário de morte dele, fazer homenagem, publicar foto, né? Ela passou, né, um período curto da vida dela, mas passou junto com ele, né? Então ela faz questão de trazer essa memória sempre viva. Fala aqui nos comentários se você lembrava dessa história, se você conhecia, né, a história da Adriane e do Ayrton. Esse ano, né, no dia 1º de maio, o Ayrton vai fazer 30 anos de morto. E ele continua muito vivo na memória dos brasileiros. Ele é considerado um dos maiores heróis, né, que o Brasil já teve no esporte. Ele sempre esteve envolvido em ações sociais. Ele tem, né, a família dele criou o Instituto Ayrton Senna, que ajuda a promover educação, né, para crianças e jovens carentes. Então o nome dele está sempre associado a coisas muito boas. E falando a verdade mesmo, o cara foi foda e deixou um grande exemplo de profissionalismo e resiliência.